Não, isso aqui é entender. Você precisa de brilho, entendeu? Quando não é eu sou esse cara. Ei, eu só tô aqui, ó. Você já tem o brilho, né? Eu sou brilhante. Foi em 2018, eu acho que foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu sempre tive problema com peso, assim, eu vivi minha vida toda de dieta. Durante muito tempo, eu consegui manter ali um peso normal. Mas isso era tipo um problema pra você? Te incomodava? Não, nunca foi. Porque eu sempre fui uma pessoa... Mas você sofreu um bagulho tipo mal gorda, uns bolinhos, bagulho? Nunca na minha vida. É que você tem autoestima muito alta, então você Muito cagava alta. pros outros, né? É isso. Mas, não, desculpa te cortar, mas tipo assim, vivia a vida inteira de dieta. Eu acho que só faz dieta que se incomoda com peso. Não, eu fazia porque eu queria me manter Ou você de uma tinha noção que maneira ser eu gordo queria. é algo que é meio prejudicial à saúde? Não, mais pra saúde. e também fisicamente, que eu queria me manter daquela forma. Mas assim, Entendi. eu nunca me preocupei com o que o outro pensava de mim. E acho que por conta disso, isso nunca foi nunca me chamou. Mas tipo, você já foi gordona mesmo? Eu cheguei, no dia que eu operei, eu tava com 107 quilos. Que você foi gordona. Foi o ápice, assim, porque eu tinha um problema metabólico. Isso A faz quanto verdade- tempo? Só Faz pra- 3 anos. Fez em abril 3 anos. faz pouco tempo. Faz pouco tempo. O que acontece? Eu, desde criança, muito nova, de 6 meses de idade, eu tinha bronquite. Eu tive também essa Você fita. teve? Eu Mas tive, a só que minha eu era entrei em muito- natação, fiz várias Então, baratas. eu fiz 13 anos de natação. Nada. Eu cheguei até a competir. E morrer afogado. Não, eu nado super bem, mas eu não gosto, eu O que detesto. você faz mal, né? Né? Poxa, né? Pois é, mas eu não gosto. Tirando participar da entrevista aqui, que não Tirando tá tá sendo aqui. legal. Tirando essa parte, né, que o pessoal só se elogia. Não, mas assim, eu tinha um problema metabólico. Que eu cheguei num ponto que eu fazia dieta e eu engordava fazendo dieta. É um bagulho mais de, Eu sei, de ansiedade, né? Não, Então, um eu bagulho tinha assim. uma falha, era técnico o meu problema, tipo, era uma falha no meu metabolismo. Então, assim, por isso que eu era um caso cirúrgico. Essa cirurgia que eu fiz não é uma bariátrica tradicional, é uma um pouco menos agressiva pro organismo, porque ela não tira pedaço do estômago, Como que é nada o rolê disso. dela? Você quer saber exatamente, tecnicamente? Você sabe? Sei, Ah, lógico. aham. Porque eu falei... É que uma tia minha fez, tá ligado? E ela era gordona, tipo, magra. Mas será que foi essa? Porque Não, tem não, fez vários assim, tipos. fez bariátrica, não sei tá. qual, tá ligado? Se não faz muito tempo... Dela, se eu não me engano, colocou um anel. Ah, não, então, é outro No cu. tipo. No cu, mas não- zoando. E tipo assim, ela... Eu tô aqui assim, ó. Não, é que você Não, brilha, né, filho? existe um tipo que coloca um anel no meio do estômago pra não passar, Tipo a pessoa assim, engasga, tem Isso, várias tipo coisas. assim, ela churrasco na minha casa, ela pegava a carne e chupava. Não. A Chupava, minha não. chupava É dos verdade, tá rindo do é quê, cara? verdade. Isso é de brilho. Pô, é verdade, essa é bem... Minha tia chupava o bife. Eu tô indo que eu pensei, minha mente é Não, a minha chama bypass. Bife e tudo, que ela é meio safada, minha tia. Eita. Não, comigo, você é louco, cara. Como é que chamava sua tia, Madu? Ah. Não, tô brincando. Como, não? Ah, ela foi maldosa agora. Rafa. Não era eu, não era com PH, era com F. Era falsificada. Bom, enfim, Psicológico. esse tipo que eu fiz chama bypass. É um tipo bem moderno que tem, que ele não é o único que é reversível, porque ele é menos agressivo. Ele só divide o estômago em 2 pedaços e cada uma das partes fica com uma função no organismo. E aí o que ela faz? Ela faz o seu metabolismo ficar muito acelerado. Então, como o meu problema Quanto mais era você- o metabolismo, que quanto era mais você muito come, mais você lento, perde. Resolveu. Então, Você treina? Mas ela, eu faço pilates. Como é que... Aeropilates. O que é isso mesmo? Nunca Pilates? ouviu falar pilates? Não, já ouvi. Com as O que bolas, eu- os negócios. né, ficou estranha essa frase aí. Ah, né? mas... Ele gosta de bola, ó. Né, Coisa então. aí, coisa aí. Ah, não. O pilates que eu faço é um que você se pendura nos negócios. Tipo um e crossfit. Não, mas eu ainda quero De saber da boa. cirurgia. Você falou Sim. que separou o seu estômago, ele fecha um e o outro? Como tal. é que... Ele divide e grampeia. Tipo, fecha, fica 2 fechadinhos. Mas aí na entrada vai pros dois. Vai pros 2. O alimento. Não. Nossa, quer saber, tipo, eu vou- médico. Tá, Quer que ela ele desenhe na for- parte Eu do quero eu vou- fingir que eu entendo. Ah, não, ei! Eu vou matar sua curiosidade. Ele divide em 2, um fica com 70% do tamanho e um com 30%. O de 30, que é o menorzinho, é por onde vai passar o alimento. Certo. E o outro fica só para produzir os ácidos, tudo que é produzido no estômago para digestão. Mas, Depois então, sua eles fome- se juntam no intestino. A fome vai só a pro fome 30. ela vai só pro 30. Só pro Não, eu não a sensação da fome eu não tenho mais. Por quê? Ei. Te juro. Você não sente fome? Eu sinto fome. Tipo assim, foi pro Largados e Pelados, não sente fome. Não. Eu só como porque eu sei que é a hora de eu comer. E como pouco. E a minha adaptação foi muito Você não boa. sente fome? Não, a sensação da fome eu não sinto mais. Vou te explicar por quê.
esse menor Caramba, que pedaço... louco. Picadilha virou um ETzinho, um bagulho diferente. gente, é ótimo. É o sonho de qualquer pessoa. Que ótimo, caralho. É maravilhoso não sentir fome. Eu como Maravilhoso. de tudo. Não tem nada que eu não possa comer. Até fígado? Você come Não, fígado? porque eu posso comer de tudo, mas eu não gosto de tudo, né? Ah, tá, que Eu você tenho um falou. paladar bem fundido. Mas, por exemplo, se você comer muito, você ia Eu não- ficar eu- bem. Não cabe, né? No Eu 30%? como- então, não cabe. E aí, quando a pessoa força, é que ela passa mal. Eu nunca passei mal, porque eu já tinha o hábito de comer pouco. Só que eu tinha um metabolismo que jogava contra mim. Meu metabolismo, ele tinha um motor de fusquinha, segundo o meu médico. E você queria essa Ferrari. Ele fez exatamente essa piada. Ele falou, eu vou te deixar com o motor de Ferrari, mas quem aí, vai dirigir é só você. pra lembrar, os outros E aí eu- 70% faz o quê? Fica pra produzir os ácidos da digestão. E Que aí- joga pros de 30 pra... É. Entendi. E aí, o lance de não sentir mais fome é porque ele liga esse menor, a parte menor do estômago, 1 metro depois do início do intestino. Por quê? Esse primeiro metro... Mas já confundiu a mente do menino. tá Não, muito não, complexo, né? Você tá achando interessante? Tô ainda. Esse primeiro Só metro é o que... também acho muito Você se técnico. perdeu. Esse primeiro metro é o que absorve mais gordura. Então, sua comida já cai no lugar que não absorve tanta gordura. Então, fica acelerado. Por isso. Ah, interessante, Mas- isso é legal. Né? Você é inteligente, né? Obrigada. Não, eu tô perguntando. Tá, eu... É uma pergunta com De- afirmação, sabe? Eu achei o tom afirmativo, Eu mas também. se você achou que é uma pergunta... Esse bagulho. Mas, Deve dar vozinha. Era pra você Mas- ter reparado, cara. olha, mais que a maioria, eu acho que eu sou, até. Caralho, joga a personalidade dela lá em cima, meu. Eu gostei dessa personalidade. Mas, ó, a questão da Ah, que cirurgia... o olho que você tem, você pode mesmo fazer. Tá, agora, não, vamos falar sobre a cirurgia agora, mas vamos falar assim, ó. O que isso acarretou Não. na minha vida? Não. Eu quis induzir. Nossa, Sabe por quê? ele tá, Porque- ele tá com a personalidade. Bateu Chamou no pra... peito. Chupa aí. Bateu no peito, falou, eu bato. Não é isso não, vou melhor. Chupa Diga. o produtor lá que Vai, foi mal. Vai. vai, manda. Essa é pra ele ver que se o brilho tá lá em cima, É, vai. hoje ele tá com brilho. Vai, Não, filho, mas- vamos. Não é tudo isso não, não vem com isso não vai Pressionou. superar a expectativa. Então vamos. que Não, criou. só joga. Não, eu queria saber sobre a cirurgia mesmo, porque, por exemplo, eu já fiz 2 cirurgias. É, eu também. E aí Além eu dessa, eu fiz mais 2. Você fez cirurgia do que, Bia? Apêndice Isso aí também fez? e um outro que eu tenho aqui nas costas, que até hoje ninguém sabe falar o que foi. Nasceu um nódulo aqui nas Sério? costas, Ixi. que eu depois e até hoje ninguém sabe Tinha falar um o que foi. verme ali no bagulho. tirado. Doeu mais do que a apêndice. Caraca. Muito Perna do mais rim, do que a lá na apêndice. pedra do rim. Não, porque era aqui assim, não era. Vamos pra Perna pergunta. do rim. Enfim. Vamos pra pergunta lá, Linda? Eu tô curiosa, né? E aí É. abriram pra tirar, até hoje ninguém sabe, eu não sei te explicar O o que é. importante é porque que ninguém tirou, sabe. entendeu? Tirou e acabou. É essa a questão. É, mas aí eu, tipo assim, teve todo aquele caminho da cirurgia, toda uma atenção e tal. Eu queria saber como é que foi esse processo, assim, desde o momento que você deitou na maca até. Óbvio que você não lembra, mas o Eu processo é legal lembro. falar. Eu lembro perfeitamente. Ah, Sabe por quê? melhor. Ela é ela, né? Não, gente, é porque foi um momento muito difícil. A anestesia geral nem pega nela. É, tá. Ela não sente a dor, vai ficar Não, acordada. gente, sério. Pode Esse momento da cirurgia, eu tive muito medo. Acho que foi um dos momentos da Total. minha vida que eu tive mais medo. Qual foi a mudança dos quilos? Eu perdi 47 quilos. Mas sem 60 e pouco, eu tô Eu bom. tenho 60. Caralho, viado. É. Sabe quantos quilos eu tô? Chuta aí quantos quilos você acha que eu tenho. Eu não tenho a menor ideia, porque Não, mas tem- homem sempre tem mais, né? Mas Chuta, chuta lá, chuta, chuta lá. chuta, Você chuta. sabe, Com viado? Não, eu 70. não faço ideia. Sobe aí. Sobe aí, você é alto, né? Tem essa Viado, questão. eu sentei na balança. Eu fui Eu subi tenho uma na balança no meu balança. quarto, parece todo dia. 80 quilos, eu falei, caralho, eu sou tipo gostoso, tá ligado? Zoeira. Depois eu que não sou humilde, né? mas- tá. 80, viado, juro pra Ah, é você. porque eu sou gordinho, tenho uma barriguinha. Mas eu não tenho barriga, que eu tipo Então, porque eu tô falando, eu tenho barriguinha, eu peso 83. Eu peço todos os dias. Mas, gente, posso falar isso de quilos? É meio muito nóia. Relativa. Porque Porque eu tenho um cabeção depende também. de Minha muitas cabeça é coisas. gigante, parece o Tevaldo. Depende de muitas De coisas. muito, Por de exemplo, quando eu operei, eu achei que ia perder uns 30, assim. Que nos últimos anos, uns 2 anos antes de eu operar, eu tinha engordado 37 quilos. Que eu entrei num processo, assim, que eu tava fazendo muita dieta radical, um monte de coisa. E aí, meu metabolismo ficou extremamente estressado. E aí, eu comecei a engordar, assim. Eu fazia dieta e engordava. Bagulho Mas eu louco. vou pra- Aí, não, daí sabe como eu soube da cirurgia? Meu pai fez. 2 meses antes de mim. Porque meu pai, ele é jogador. Quando ele parou de jogar... Encheu o cu de cana. Não foi nem de cana, foi da vida mesmo, Foi de mal. estressante e tudo mais. E aí ele E também engordou porque o 50 metabolismo quilos. desacelerou, né? Muda totalmente, Ah, né, o estilo de ativo, vida. depois Exato. parou. E aí, meu pai ficou, tipo, sei lá, eu tenho uns 30 anos. Eu tenho 31, uns quase 30 anos, bem acima do peso. Meu pai tomava remédio pra diabetes. Não, só não tinha diabetes, pressão alta, tudo isso. E aí ele soube dessa cirurgia e marcou pra fazer. E aí, eu sou muito apegada com meu pai.
E eu quis acompanhar o processo pra eu ver onde ele tava se metendo. Aí que eu fui saber que eu poderia fazer. Porque eu tinha na minha cabeça, assim, falava, cirurgia bariátrica. Primeiro que eu nem sabia que Você existia... achava que era pra velho, tipo isso? Não, eu achava que a pessoa tinha que estar assim. Muito Levantou a mão, assim. Deus puxa, sabe assim? Sim. Tipo, aqueles mortais. Aqueles Isso, pra eu andar, tinha essa... puxa a perna. Nem anda, pai. Eu tinha essa visão. Tem uns Eu quilos tinha, de mortal que nem verdade. anda, pai. Tem uns quilos mortal que eu já vi vídeo lá Mas, pela mas mão. pra contextualizar o corte agora, como É. foi na sala de cirurgia? Posso falar do caminho até Por a sala favor, de cirurgia? melhor ainda. Eu lembro que eu fui Vai falar que viu as coisas. Não, eu fui Viajando, passando chorando. no corredor. Eu fui chorando na maca o caminho inteiro. Porque era uma eu tinha muita certeza da decisão que eu tava tomando. Tinha certeza que era aquilo que eu precisava e que eu queria fazer. Mas tipo assim, você tava gordona Tava. mesmo? Assim? Tava. Depois você olha no meu Instagram, eu posto vários antes e depois, porque assim, pra mim não é nenhum problema falar sobre isso. Você tá Muito tipo pelo incentivando a contrário. galera, Eu velho. tenho muito orgulho da minha trajetória, assim, sabe? E quando eu fiz, foi pra resolver uma questão minha, né? Tipo, um problema... Eu ia viver a minha vida inteira com essas dietas radicais. Isso Sim. não é saudável. Eu não tinha uma vida nada saudável. Fora que o metabolismo fica assim, né? Exatamente, eu tava nesse ponto. E aí eu quis resolver da raiz. Já que meu problema é metabólico, eu sou um caso de cirurgia. Então eu vou fazer. Vou fazer. Foi assim, a minha decisão. Só que quando eu fiz, eu ainda não sabia se eu queria compartilhar isso. Porque eu achava assim, eu não devo satisfação Você já pras postava os pessoas. bagulho e tal, sabe? Já foi 3 anos atrás, eu trabalho com isso há 10 anos, né, com internet. Ah, tô chapando É, então. Então, assim, eu não sabia, eu falei, eu não sei se eu quero compartilhar isso, porque o povo vai ficar me perguntando, querendo dar opinião, e eu não tava afim. Só que aí, eu falei, do mesmo jeito que eu não tinha conhecimento que existia essa possibilidade e tudo mais, Outras pessoas devem não ter outras pessoas com problemas muito maiores, até que o meu, que seria bom saber sobre Com isso. certeza. Aí meu lado jornalista falou mais alto, sabe? Eu falei, não, eu vou compartilhar a minha experiência. Se eu chegar até uma pessoa que vai ajudar, Já é alguma coisa. já tá bom. Só que teve, tipo, um boom, assim. Foi, principalmente no YouTube, os vídeos, eu fiz uns 5 vídeos só sobre isso, nada mais que isso. Mas até hoje, os meus vídeos são os mais recomendados quando se pesquisa qualquer coisa sobre cirurgia bariátrica. E eu virei, tipo, referência pra muita gente. Só com o meu médico, já operaram mais de 100 pessoas, de ver como eu fiquei. Entendi. Então, assim, eu virei, tipo, muito referência desse assunto. Por quê? Porque eu acho que eu fiz tão sem pretensão, sabe? Assim, tipo, que eu só queria mesmo ajudar quando eu fiz isso. Tipo, eu não ganhei um centavo com isso, com esses vídeos, com nada. Mas eu queria passar a informação adiante. E aí, teve uma repercussão muito legal. E foi um Foi divisor... positivo. Hã? Foi positivo. Foi. É que ele tava olhando assim, tipo, Ah, pra mim, é, tipo, precisa, sabe? né? Aí eu falei, Tem hora que precisa. Me desconcentrei aqui. Acende, por favor. Gui. Então, Tô mal, e hein? aí, Não, e você aí tá eu bem. virei uma referência para muitas pessoas que, não só que queiram fazer essa cirurgia, mas que, sei lá, estejam com problema de autoestima. Eu nunca tive problema de autoestima. Eu nunca tive problema de... Nem nessa época? Nem nessa época, porque eu nunca me preocupei Ela é com o que autoestima os em outros pessoa, pensavam você de entendeu mim, ainda? sabe? Assim, eu Você fez outras cirurgias? fiz. Eu Mas tenho ela não silicone. contou da cirurgia. Calma, caralho! Não tem É, porque muito, você já tá não mudando. tem muito que eu te contar sobre isso. Só que eu tava com muito medo. Mas é uma E eu fui curiosidade minha, chorando. não é nem pra Eu fui nada. chorando o caminho todo Você quer até fazer o a porra de centro uma cirurgia cirúrgico. bariátrica, seu arrombado? Não, uma curiosidade minha que eu falo, porque assim, pra mim foi um bagulho traumático, cirurgias. Tipo assim, eu tava em choque quando eu Não. sabia que eu tava indo pra um bagulho Não, pra saber que eu- o cara ia me cortar. Eu sou tranquila, porque essa foi a terceira que eu fiz na minha vida. Você Então colocou o que antes? Silicone. Quando você era mais gordinha, você colocou silicone? Não, eu não era ainda. Eu não tinha engordado. Eu era normal, assim, sabe? Tipo, eu coloquei em 2012. Depois que eu engordei. E eu tenho 500 ml de silicone. É muito? É bastante, assim. Bastante. Mas é que assim, o silicone, ele é proporcional ao tipo de E corpo também, da e também pessoa. na hora que põe uma coisa, depois ele dá uma... Dá, uma diminui. puxada. E aí... Eu aqui, tipo... Tipo, tá. Então, eu ia tive falar muita isso. sorte. Eu tive muita sorte, porque eu engordei 37 quilos depois, né? No E o período. bagulho- E não, ficou tudo no lugar. Depois eu emagreci 47, eu não fiz nada de cirurgia. Só de continua. plástica, nada. Que Mas mais? você tá na sua fase melhor? De Com corpo certeza. assim? De corpo tô. Pra você. Do meu gosto, sim. Pra você, o que importa é Mas Porque... qual a outra que você fez? Fiz 3? outra, eu operei a orelha. Eu não gostava da minha orelha quando eu era mais nova. meio... Eu achava que era. Era meio que Aquele esqueminha pra uma... ficar... Tipo, eu operei... Ó, a minha orelha, ela tem uma pontinha, tá vendo? Sim.
E aí Como dava todas, assim- né? Como todas. Não, mas a minha é abertinha Não, aqui, ó, entendi, tá tipo, vendo? aqui é um Tem pouquinho uma mais boquinha. solto. Tá. E aí, dava a impressão, antes de eu operar, que era mais assim. Era um pouco, mas não era tanto. Mas era Aí uma coisa eles que me arrancam o incomodava. pedaço? Qual que é a ideia? Não, eles cortam aqui atrás e costuram Corta assim aqui um e costura, pouquinho. prende, sim. Foi uma coisa bem sutil, assim. Mas foi a que mais doeu, viu? Não, mas tem uma De galera, todas. tipo, na escola que tinha uma galera que era assim, né? Não, não era assim também, não. Mas viu? eu não Lembra gostava. de um... Lógico que eu já vi um monte. Eu já, O melhor é alguém falando comigo assim, ó. eu já zoei um monte de gente orelhuda. Oxe, vai passar voando. Tá vendo? Não, o bullying antigamente era pesado, né?